Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo, vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte do estudo que trata do esquecimento das vidas passadas. Quando encarnamos, esquecemos de todos os acontecimentos das vidas passadas e trazemos para essa existência apenas tendências e impressões daquilo que fomos, daquilo que realizamos ou deixamos de fazer ou realizar em outras vidas. Hoje vamos estudar a pergunta 394. É uma pergunta bem longa. Allan Kardec diz o seguinte: nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. A pergunta é: se no mundo cujos habitantes já superaram todas as necessidades físicas, não havendo ninguém passando fome, não havendo miseráveis, não havendo pessoas sem moradia, se nesses lugares as pessoas compreendem que são mais felizes do que as pessoas que ainda habitam um mundo como o nosso, de expiações e provas. E ele nos fala que a felicidade é algo relativo. Na verdade, não é uma condição que dependa apenas de valores externos. Sentimos a felicidade mediante a comparação com um estado menos feliz. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então. Allan Kardec faz todo esse preâmbulo da pergunta. Então vem a pergunta. Na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, na situação em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, esquecidos de existências inferiores que lhes sirvam de termo de comparação? Interessante a pergunta. Se nós evoluímos para um mundo melhor e lá nós tivéssemos qualquer tipo de desgosto que não for relacionado ao mundo material, desgosto emocional, psicológico, situações de falta de autoaceitação ou falta de condição de inserção no meio, nós então sentiríamos infelizes por não podermos lembrar das coisas que já vivemos em épocas passadas e que foram muito piores. Então, a ausência da lembrança que pudesse nos levar a um sentido de comparação, isto também poderia nos tornar muito infelizes? E os espíritos respondem. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós, na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. O problema é que nesses mundos mais felizes,
logo após a Terra, não são mundos de plena felicidade, porque os espíritos que habitam nesses lugares ainda passam por provações, embora muitas vezes não precisam passar mais por expiações. Sempre ainda existe a condição da ilusão. Encarnados, somos absorvidos pelo mundo material. É o caso aqui da Terra. Já existem países aqui no planeta Terra, principalmente ali no norte europeu, onde as condições materiais dos seus habitantes já estão resolvidas. Países onde o Estado tem condições de dar uma seguridade social do berço ao túmulo, onde já não existe corrupção, onde a criminalidade já praticamente acabou, mas mesmo assim esses países ainda registram altos níveis de suicídio, por exemplo. Porque o que aflige de fato o homem não é apenas a condição material. Às vezes, a ausência de condições materiais adequadas até são melhores para o espírito, porque ele tem que lutar pela vida. E não tendo como ter ociosidade, porque senão não sobrevive, ele passa por tentações menores. Porque a ociosidade por si mesma já é um emblemático problema de desequilíbrio para o ser. O ocioso que não tem o que fazer, normalmente, como se diz, usa a sua ociosidade para inventar necessidades de que não precisa. E nisto ele se torna infeliz interiormente, porque não tem como agradecer, porque não sabe mesmo que existe neste mesmo mundo lugares onde existem necessidades extremas, onde pessoas passam dias sem comer, em lugares de extrema necessidade, mas eles não sabem disso, porque não se importam. E nestes mundos mais avançados do que a Terra, logo após a passagem pela Terra, que são os mundos de regeneração, ali já existe condição de uma relativa felicidade. Mas são espíritos que ainda passam por provações. E os espíritos comentam aqui: no esquecimento das existências anteriores transcorridas, como é o caso dos habitantes de um planeta de expiação e provas, ou mesmo de um mundo primitivo, sobretudo quando foram existências amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Será que esses habitantes, como nós aqui, não conseguimos encontrar em nossas vidas nada que possa revelar uma sabedoria divina, o amor, uma ternura, uma bondade em nossas vidas? Será que apenas convivemos com as desgraças do mundo? Nada de bom aconteceu em nossa vida? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Ou seja, nos mundos superiores, os espíritos não têm como reclamar, não têm como não ver a beleza, porque eles sabem, porque está presente na memória deles o terror que já viveram. Mas conseguem suportar esse terror, o que não aconteceria conosco se em nossa existência atual ainda tivéssemos lembranças de coisas horríveis que fizemos em vidas passadas. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as existências que se tenha sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Essa questão é lógico que agravaria. Imagine se você tem que conviver com alguém que lhe prejudicou muito ou que você prejudicou muito numa vida e tivesse que lembrar agora, com suas condições mentais atuais, de todo o terror que aquela pessoa já representou na sua vida. O perdão seria quase impossível. Por isso esquecemos, precisamos ter essa consciência. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, seríamos profundamente humilhados pelo que fizemos em vidas passadas, porque se nós lembrássemos, os outros também lembrariam. Como nós tivemos desvios profundos em vidas passadas, coisas que às vezes nós criticamos e somos preconceituosos.
com relação aos outros, desvios de natureza sexual, criminal. Tudo isso seriam, no momento, lembranças terríveis, porque viveríamos numa comunidade preconceituosa e nós somos preconceituosos. Imagine você, se você é hoje preconceituoso, por exemplo, com relação a alguma coisa que você execra. E ao chegar no plano espiritual, você se lembra de que você foi daquele jeito, ou foi pior, ou fez coisas piores. Então, não lembrar nos protege. É simples assim. Isso é amor, isso é bondade divina. Em outras situações, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. E é interessante isso aqui, né? Porque quando lembramos de coisas passadas, o orgulho nos visita, o orgulho nos impele. Quando alguém lembra, por exemplo, que foi um rei, uma rainha, uma personalidade histórica, e se sente profundamente orgulhoso por conta daquilo que viveu, lembrando apenas que no mundo sempre existiram mais prostitutas, ladrões, mendigos do que reis e rainhas. Mas quase sempre quando alguém lembra-se de que foi rei ou rainha, porque isso exalta o ego. Agora, está lembrando mesmo ou é apenas imaginação, dominada pelo orgulho? E para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. A situação é clara. Se eu me lembrasse de tudo que eu fiz em vida passada, de tudo que fizeram comigo em vidas passadas, os outros também lembrariam. Porque não seria só eu. E nisto aconteceria os conflitos entre as pessoas, o ciúme, o egoísmo, a vaidade, a posse de ver que uma pessoa que hoje é seu filho, numa vida passada foi seu amante, numa situação que numa vida passada era sua filha, hoje é sua esposa. Nós só poderemos lembrar do que fomos quando tivermos evolução espiritual suficiente para suportar. Até então, não há possibilidade. Por isso, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Porque é um local que todo mundo lembra de tudo, mas são evoluídos o suficiente para suportar o que lembram. E são evoluídos o suficiente para não entrar em conflito porque sabem que aquilo que fizeram de errado no passado era fruto da própria ignorância. Onde os espíritos superiores não esquecem a sua própria ignorância anterior, por isso não julgam nem condenam ninguém. A harmonia existe ao lembrar-se todos de que todos vieram de um passado obscuro e conquistaram por si mesmo através de lutas escaldantes, de situações dolorosas que lapidaram os seus espíritos, até conquistar a plena libertação de si mesmos. E agora não julgam ninguém, nem condenam ninguém, nem se envergonham do que foram, porque os outros também se envergonhariam. Por isso ninguém julga ninguém. Aí está a força do equilíbrio. Nesses mundos onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de dolorosa, de vergonhosa, de discriminatória. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram de suas antecedentes existências, como nos lembramos do que fizemos ontem. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. Lá nesses mundos superiores, eles se lembram de suas atitudes passadas como se fosse um pesadelo, um sonho,
do qual já superaram e aproveitaram as experiências vividas para se tornarem melhores, iluminados. É assim, meus queridos irmãos. Simples assim. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Muita gratidão.